Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Karina Nascimento. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito de micro-organismos probióticos e suas aplicações em alimentos. Eu sou nutricionista e também sou doutoranda em Engenharia de Alimentos pela Universidade de São Paulo. Eu deixo aqui o meu contato, carinanascimento.usp.br, para caso alguém queira, né, me mandar algum e-mail perguntando algo, tirando dúvida de alguma coisa, ou até mesmo trocar uma ideia, vocês podem estar me enviando e-mail. Então, para a gente começar a falar a respeito dos micro-organismos probióticos, a gente tem que entender o que levou a essa alta demanda de produtos com apelo de saudabilidade, né? Produtos que tenham, além de suas características normais, tenham algo a mais, né? Essa funcionalidade. Então, nessa perspectiva, a gente tem os micro-organismos probióticos, alimentos que tenham ali micro-organismos vivos. Então, a gente percebeu o quê? Né? Os consumidores em geral perceberam que a melhoria no estilo de vida e a atenção ao autocuidado estão aí intimamente relacionados com a alimentação e com a sua saúde. Ou seja, a longo prazo, decisões tomadas na alimentação elas acabam impactando numa melhoria do envelhecimento, né? Um envelhecimento com mais saúde, um envelhecimento ali com uma atividade de vida muito melhor. Nessa perspectiva, a gente tem que a indústria de alimentos ela tem como principal objetivo atender às demandas dos consumidores, né? Então, elas são continuamente desafiadas a atender às necessidades dos consumidores. O que os consumidores têm buscado? Então, elas buscam atender essas necessidades. Os micro-organismos probióticos, eles foram primeiramente, né, ali descobertos e estudados pelo L. Metcalfe, né? Esse pesquisador, ele foi o precursor do conceito desses micro-organismos vivos, né? A partir de observações de leites fermentados. Ele comentou, né, deu início à história dos micro-organismos probióticos em 1907, com a publicação do livro O Prolongamento da Vida, onde ele aborda o consumo, a observação de leites fermentados por micro-organismos, que ele ainda não entendia muito bem, mas que passou a pesquisar. E o que são os micro-organismos probióticos, né? Por legislação, né, por definição, os micro-organismos probióticos são micro-organismos que, quando administrados em quantidades adequadas, promovem benefícios à saúde do hospedeiro. E essa a gente tem essa definição de acordo com o International Scientific, né, Association for Probiotics and Prebiotics. O que a legislação aborda a respeito dos micro-organismos probióticos, né? Os alimentos probióticos eles devem ter uma quantidade mínima, né, de 10 a sexta ou 10 a sétima unidades formadoras de colônia por grama ou por ml de produto, né? A legislação ela não traz exatamente esse valor, mas na literatura é bem disseminado, é bem pesquisado que essas são as quantidades mínimas necessárias para que esse produto ele seja considerado um produto probiótico, né? O artigo 7 dessa RDC, ele também traz que é necessário, né, que haja a comprovação da segurança e dos benefícios à saúde, né, através da caracterização e da identificação da linhagem, por meio da apresentação de documentos técnicos ou estudos científicos. Então, a gente, nesse papel de academia, tem o objetivo, né, de comprovar esses micro-organismos probióticos, a eficácia deles. E a gente também tem no artigo 14, que falam também a respeito dessa comprovação, né, que requer a demonstração da sobrevivência às condições do trato digestório humano. Então, além desse micro-organismo, ele deve ter uma quantidade adequada, ele também tem que ser resistente ao processo de digestão desse ser humano. Então, são aí esses três pilares principais a respeito dos micro-organismos probióticos que a gente deve se atentar. Falando um
pouquinho também, né, para diferenciar o que são os micro-organismos probióticos, que eu já comentei anteriormente, os prebióticos e os pós-bióticos, que tem diferença, né? Então, os pré-bióticos, eles são ingredientes alimentares não digeríveis, que geralmente se tratam das fibras e que servem de substrato seletivo para micro-organismos probióticos no intestino, estimulando seu crescimento ou a sua atividade. Como exemplos de prebióticos, a gente tem ali frutas, né? Principalmente mamão, banana, maçã, as fibras, né? Nós também temos feijões, amêndoas, tubérculos como a mandioca, cebola, beterraba e o alho, né? São alguns dos exemplos. E a gente tem também a inulinas, os frutoligosacarídeos e os galactoligosacarídeos, também presentes em alguns desses produtos. Já os pós-bióticos têm um conceito um pouco diferenciado dos micro-organismos probióticos e dos prebióticos. Eles se tratam de preparações que contenham, né, componentes não viáveis de micro-organismos, ou seja, as células inativadas, os fragmentos celulares e também os metabólitos, que conferem benefícios à saúde e hospedeiro, mesmo que não haja, né, os micro-organismos vivos. Então, a gente pode dizer e citar como exemplo os pós-bióticos, os fragmentos de parede celular, ácidos orgânicos, né, peptídeos, bacteriocinas e também as enzimas, que esses micro-organismos probióticos acabaram deixando ali na matriz alimentar que estava inserida. Então, quais são os micro-organismos probióticos mais conhecidos, né? Vocês podem perceber que ao longo da nossa vida a gente acaba tendo contato com alguns alimentos que têm micro-organismos probióticos, né? Mas, na prática, quais são os micro-organismos probióticos? A gente tem as bactérias ácido-láticas, que são as mais bem difundidas, né? As mais estudadas e também as mais utilizadas, como, por exemplo, os lactobacilos, as bifidobacterium, bacilo causi, streptococcus thermophilus, e também como micro-organismos probióticos diferenciados, a gente tem a levedura, Saccharomyces cerevisiae e Barbulardi, que até pouco tempo atrás ela era utilizada somente como um medicamento, mas que vem sendo bastante aplicado na indústria de alimentos. Então, uma pergunta bem frequente que a gente recebe é como que os micro-organismos probióticos eles atuam na saúde? Como que acontece, né? Então, esses micro-organismos eles têm diferentes atuações no lumen intestinal, né? Ali na microbiota. Então, o que eles fazem? Para serem algo diferenciado, algo que a gente vê como que tem que ser consumido, né? Tem que ter uma atenção maior. A gente tem a modulação da microbiota intestinal, ou seja, tem ali a diminuição dos micro-organismos patógenos e aumento dos micro-organismos benéficos na microbiota intestinal. A gente também tem a competição por nutrientes e sítios de adesão, ou seja, a gente tem que os micro-organismos probióticos eles acabam tendo uma adesão às microvilosidades, né, do nosso intestino. Então, eles acabam se aderindo e não permitindo que toxinas e outros micro-organismos não benéficos eles acabem, né, aderindo ali ao sistema gastrointestinal. Eles também têm a produção de compostos antimicrobianos, como os ácidos orgânicos e as bacteriocinas, ou seja, eles acabam melhorando resposta imunológica, né, através da produção desses ácidos das bacteriocinas. Eles também acabam gerando, né, um reforço na barreira intestinal, deixando ali como na imagem, né, literalmente uma barreira, né, desses micro-organismos benéficos. Eles também fazem a metabolização, a transformação de compostos, né, incluindo ali as toxinas e antinutrientes em compostos melhores, né, benéficos,
e também não deixando toxinas se aderirem ao lúmen. E a gente tem a imunoestimulação e resposta anti-inflamatória, ou seja, eles acabam impedindo, né, a produção maior de toxinas, né, e a resposta inflamatória desse intestino. O que é importante a gente lembrar aqui, cientificamente, o que define um probiótico não é o gênero nem a espécie, e sim a cepa, porque a gente tem diferentes cepas em diferentes gêneros e espécies que são probióticos, mas não necessariamente a espécie e nem o gênero vai determinar que é um micro-organismo probiótico. E aí a gente chega na seguinte pergunta, né? Todos os alimentos que possuem micro-organismos probióticos são considerados produtos probióticos? E a resposta é que não, né? Existem diferentes produtos fermentados, né? Que possuem micro-organismos vivos, mas que esses micro-organismos eles podem não estar numa quantidade adequada, né? Eles podem não ter sido de fato estudados para analisar, né, essa eficácia. Como eu falei anteriormente, a legislação ela é bem clara, né? Então tem que ter uma eficácia comprovada para que esses micro-organismos eles sejam considerados micro-organismos probióticos. E logo, esses alimentos eles devem ter essa quantidade adequada, deve ter essa viabilidade adequada para que seja considerado um alimento probiótico. Então, a gente tem aqui diferentes produtos, né, fermentados. Esses produtos, eles possuem micro-organismos vivos, mas não necessariamente são alimentos que a gente pode dizer que são probióticos. A gente tem como exemplo o kefir, a kombucha, o iogurte natural, leite fermentado, chucrute. Todos esses alimentos, eles são produzidos com micro-organismos vivos, né? Eles têm um processo de fermentação, mas não necessariamente são produtos a gente possa dizer que são probióticos, já que há necessidade de comprovação da presença de cepas que são probióticas. E aí a gente chega numa parte interessante, que é quais são os desafios tecnológicos para aplicação em alimentos. Quando a gente fala de um micro-organismo probiótico inserido em alimentos, a gente tende a achar que só porque tem micro-organismo ele é considerado um alimento probiótico, né? Mas não, dentro da indústria de alimentos a gente tem diferentes desafios que podem, né, atrapalhar aí a viabilidade, principalmente a viabilidade desses micro-organismos nessa matriz alimentar. Então, a viabilidade durante o processo é o principal, né? É a estabilidade desse micro-organismo em quantidade adequada, né? Durante o processamento e também o armazenamento desse alimento. A interação dessa matriz alimentar com o micro-organismo, né? A dose efetiva, de fato, que vai ser efetiva à saúde do consumidor, né? A dose final. A gente também tem a disponibilidade de nutrientes que podem ali interagir com o micro-organismo. E algumas alternativas, né, em relação a isso é o encapsulamento, o microencapsulamento e tecnologias de proteção contra esse micro-organismo, mas que não se aplica a todas as matrizes alimentares. A gente também tem os custos que todo esse processamento e esse cuidado para a viabilidade, né, e estabilidade e quantidade desse micro-organismo chegar de forma viável ao consumidor e também a garantia da eficácia, já que todo esse processamento ele precisa de técnicas, né? Corpo técnico adequado para analisar e entender e aplicar todo esse conhecimento a respeito desses micro-organismos nos alimentos, para garantir toda essa série de questões aí. Então, como um micro-organismo probiótico bem conhecido, a gente tem as bactérias acidoláticas, né? Essas bactérias, elas pertencem a um grupo de diferentes gêneros de bactérias, né? Ela tem como principal produto final a produção, né, de ácido lático por meio dos açúcares, e essas bactérias acidoláticas, como
outros micro-organismos também, né? Elas acabam modificando as propriedades sensoriais dos produtos, né? Conferindo ali o sabor e aroma de alimentos fermentados. Como bactérias lacidoláticas, exemplos, né, de probióticos, a gente tem os lactobacillus rhamnos, GG, os lactobacillus casei shirota, plantarum, reuteri e também temos os streptococcus thermophilus. Então, a gente tem aí um exemplo da microbiota, né, que tem aí diferentes bactérias e que elas acabam competindo por essa barreira intestinal. Como bactérias ruins, a gente tem as salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus, Clostridium, né? E também como bactérias benéficas, ou seja, que acabam ajudando, né, a saúde intestinal desse consumidor. A gente tem os lactococcus, lactobacillus, streptococcus, né, diferentes bactérias. A gente tem na indústria farmacêutica diferentes tipos de bactérias acidoláticas, né, utilizadas para principalmente tratamento de doenças gastrointestinais. A gente tem o Lactobacillus acidófilos, a gente tem a Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidófilos, Bifidum lacti e diferentes outros. E também a gente tem o Bifidobacterium lactis em diferentes produtos. Na indústria de alimentos, a gente tem a aplicação dessas bactérias em bebidas fermentadas de origem vegetal, como o suco de laranja, né, fermentado com Lactobacillus casei, suco de caju, utilizando Lactobacillus plantarum e também suco de cupuaçu utilizando Lactobacillus casei. Em todos esses produtos, a gente tem uma viabilidade final desses produtos com uma viabilidade ok, ou seja, que esses produtos eles podem ser considerados produtos probióticos, já que a estabilidade, né, e a viabilidade dessas bactérias, desses micro-organismos, eles atendem à legislação. Um outro micro-organismo, agora a gente falando de levedura, a gente tem a levedura Saccharomyces cerevisiae warburgi. Essa levedura ela foi inicialmente estudada por Henri Boulard, né, que através de uma observação percebeu que pessoas que consumiam a infusão de mangostão de lixia durante um surto de cólera, lá em 1920, essas pessoas que consumiam não apresentavam as características, né, os sintomas da doença. Desde então, essa levedura ela vem sendo utilizada para tratamento gastrointestinal, mas nos dias atuais, a indústria de alimentos ela tem utilizado essa levedura para a produção de alimentos com apelo de saudabilidade, né, alimentos probióticos. E a gente tem essa levedura no floratio, né, com a Saccharomyces boulardii 17 liofilizada, e também a aplicação de diferentes alimentos. Essa levedura é da mesma espécie que a levedura Saccharomyces cerevisiae, entretanto, ela tem uma atuação diferente. Ela tem um melhor desempenho a 37 graus, que é a temperatura média corporal do ser humano, e a um pH ácido. Essa levedura ela também estimula a produção de citocinas anti-inflamatórias, interfere em ligações patogênicas, né, ali se aderindo à superfície intestinal e não deixando micro-organismos tóxicos, né, micro-organismos não benéficos se aderirem, e também secreta enzimas digestivas responsáveis por se ligarem a toxinas. Então, ela acaba sendo ali uma aliada de grande potencial na saúde intestinal. A levedura Saccharomyces boulardii, ela está presente em diferentes produtos farmacêuticos, né? Diferentes produtos da indústria de medicamentos. Então, a gente tem o Floratil, o Florentil, o Repoflor como produtos da indústria farmacêutica com essa levedura, né? Que utiliza essa levedura. E na indústria de alimentos, a gente tem a utilização desses micro-organismos em diferentes matrizes alimentares. Né? A gente tem em flocos de milho, em barrinha de cereal, na produção de iogurte probiótico e também em produção de sorvete
probiótico. Nesses estudos, a gente tem resultados muito bons, né, com uma viabilidade adequada, com uma estabilidade adequada e que acaba não interferindo negativamente no sensorial desses produtos, já que os micro-organismos, né, eles acabam gerando, né, produzindo, né, metabólitos de fermentação, né, e que esses produtos podem acabar gerando sabores, né, aromas diferenciados do que habitualmente nós estamos. Ou seja, há uma interferência sensorial, mas que nesse caso dessa levedura não é uma interferência negativa. A gente também tem as bebidas produzidas com essa levedura, né, como café, hidromel, vinho rosé e também chá. Nesses estudos, a gente chama atenção, né, esses dois de hidromel e de vinho rosé, que a levedura ela foi estudada, né, para produção alcoólica, né, produção de etanol. E nesse caso, essa levedura é sim capaz de produzir uma bebida alcoólica e que esses resultados são promissores para a indústria de alimentos, já que a produção ela é viável e que é uma produção de álcool, né, de etanol muito boa para esses produtos. A gente também tem a produção de cerveja com essa levedura e também a gente tem a produção de melomel, que é uma variação do hidromel acrescido de algum tipo de, né, alguma variedade de fruta. Nesse caso, a levedura Saccharomyces boulardii, ela produz uma quantidade adequada de etanol que pode considerar essas bebidas alcoólicas como bebidas realmente alcoólicas, né? Não deixando a fermentação interferir nas propriedades sensoriais desses produtos. Por fim, nós chegamos às nossas considerações a respeito do conteúdo abordado, né? Então a gente chega à conclusão de que o potencial terapêutico e a eficiência levaram a demanda por probióticos a um novo patamar, né? Já que diferentes consumidores buscam diferentes alimentos com essa propriedade de saudabilidade, né? O vasto número de alimentos que estão sendo estudados para serem utilizados como veículos de micro-organismos probióticos evidencia o elevado interesse neste tipo de produto. Então, é um interesse da academia, né, enquanto cientistas, né, buscando novas alternativas de matrizes alimentares, quanto da indústria em atender essa demanda, né, dos consumidores por alimentos que tenham esse apelo de saudabilidade, que tragam ali benefícios à sua qualidade de vida a longo prazo. Deixa aqui algumas referências utilizadas e os meus agradecimentos à equipe Tecali. Esse é o meu contato, né, como eu falei anteriormente, carinanascimento@usp.br. E aí, quem tiver alguma dúvida, quem quiser algum tipo de interação a respeito disso, me coloco à disposição. Muito obrigada!